Ora, boa tarde a todos. Eu tenho visto aí imensos comentários. Vários agentes revoltados, indignados e a espumarem que o artigo 21 da Constituição da República não se aplica a eles. Ou seja, que nós temos que obedecer a tudo, seja ordens que atentem à nossa liberdade e garantia, sejam ordens ilegais, nós temos que obedecer a tudo. Como se fosse antigamente com a PID e com a Gestapo. Pronto, tenho aqui uma decisão, um acórdão do Tribunal da Relação de Évora, ok? Que lá o Ministério Público lá tentou, que diz aqui: se o ato praticado pelo agente de autoridade for manifestamente ilegal, é legítima a resistência em defesa de direito próprio ou alheio, se a conduta do agente é ilegal, manifestamente ilegal, não pode afirmar-se que a resistência à mesma ponha em causa a referida autonomia, pelo que se supõe exercida em conformidade com a lei e no âmbito de função de que os seus agentes estão investidos. Mais aqui à frente, a conduta dos agentes era ilegítima, não tinha razão de ser e não se enquadra no cumprimento dos seus deveres profissionais, pelo que não se verifica a vertente objetiva do crime de resistência e coação de que o arguido vinha acusado. Mais abaixo diz aqui: o arguido tinha o direito de se opor à atuação dos agentes da PSP, direito à resistência constitucionalmente consagrado no artigo 21 da Constituição da República Portuguesa. Entende o recorrente que a conduta do arguido não cabe. Pronto, isto aqui já é mais matéria de facto, porque eles achavam que sim e que não, mas vamos lá ver como é que isto termina. Mais aqui abaixo, pode entender-se a conduta dos agentes da PSP no caso concreto relativo ao exercício das suas funções. Poderá a conduta do arguido considerar-se justificada face à conduta dos agentes da PSP? Dizem os juízes do Tribunal da Relação: a oposição a um acto notoriamente ilegítimo de funcionário ou membro das forças de segurança não porá assim em face daquele entendimento em causa a legalidade administrativa, ou seja, a resistência a um acto notoriamente ilegítimo de um agente de autoridade não fará perigar a autonomia intencional do Estado. Antes, impede que esta seja prejudicada pelos próprios órgãos encarregados de a exercer, que, agindo ilegitimamente, eles próprios lesam ou podem lesar outros bens jurídicos tutelados, designadamente a autoridade, a confiança e a credibilidade que o Estado deve merecer aos cidadãos, a imparcialidade, a eficácia dos seus serviços. E eles citam aqui a obra da autora, que efetivamente até fez questão de... onde eles fizeram aqui a citação. Vou só aqui um bocadinho mais à frente. Mais abaixo, a identificação de qualquer cidadão nos termos do artigo 250 do Código de Processo Penal supõe a existência de fortes suspeitas da prática de um crime, situação que ali não se verificava.
a condução forçada do suspeito ao posto policial para identificação supõe, para além da suspeita atrás referida, não demonstrada, que os agentes comuniquem ao suspeito as circunstâncias que fundamentam a obrigação de se identificar e os meios pelos quais este se pode identificar, artigo 250, número 2 do Código de Processo Penal, e que não acontece e que a condução do agente ao posto policial para identificação se mostre necessária por a mesma não ser possível pelos meios previstos no número 250, número 3 a 5 do Código de Processo Penal. Em face disto, e mostrando-se a conduta dos senhores agentes da autoridade quando agarraram o referido B para o levarem para a esquadra, a fim de aí identificarem, manifestamente ilegítima, sem fundamento legal e violadora dos direitos, liberdades, razões havia para o arguido resistir e impedir consumação de tal ato. É que, como acima demos conta, o interesse a proteger com a norma incriminadora supõe que o agente da autoridade actue de acordo com a intenção estadual que lhe cumpre levar a cabo a sua conduta é ilegítima, notoriamente ilegítima. Ela não cumpre a função do Estado e, portanto, a desobediência ou resistência a tal atuação não faz perigar a autonomia intencional do Estado ou a função pública dos seus agentes que, conforme a sua conduta, aquela intenção. E, sendo assim, como entendemos que temos de concluir que a conduta do arguido não violou o interesse que, com a norma incriminadora, se visa proteger e, portanto, a norma não pode deixar de se considerar lícita, pelo que o recurso não pode deixar de improceder. Cá está, os juízes aqui rejeitam o que o Ministério Público tentou. Isto é um caso que vocês podem pesquisar online. É uma decisão do Tribunal de Acordo de Relação de Évora. Cá está. Deixa-me só aqui tentar pesquisar. Ok? Portanto, se nós estivermos perante uma ordem ilegítima, se um agente der uma ordem ilegítima, ele está a colocar o Estado numa situação muito difícil. O Estado dá a autoridade aos agentes, mas eles têm que agir dentro da lei. Eles não podem agir fora da lei. E o artigo 21 da Constituição, que neste caso foi usado, e muito bem, os juízes da relação deram respaldo àquela pessoa que resistiu a manobras ilegais da polícia. Ok? Portanto, senhores agentes da polícia que me mandam mensagens e que eu estou a eliminar com as mensagens deles constantemente, em que eles dizem que o artigo 21 da Constituição, o dever de resistência, não se aplica a eles, senhores agentes. Aplica-se a vocês, sim. Se vocês derem ordens ilegais que atentam aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, os cidadãos podem e devem e têm o direito de resistência consagrados na Constituição e, como vocês podem ver aqui, com respaldo dos nossos tribunais. Ok? Portanto, a autoridade, sim, dentro da legalidade. Não podem dar ordens ilegais. Isto do primeiro obedece e depois logo vais recorrer. Não, senhor. No meu caso, eu não desobedeci absolutamente nada, porque, como eu disse, a agente só me fez perguntas.
ok? E autorizou a filmar.